Olá, pessoal. Então, vamos à aula da função do segundo grau, ou função quadrática. Vamos começar vendo o sinal de uma função quadrática. Então, consideremos uma função quadrática. Y, que é igual a f de x, igual a ax ao quadrado, mais bx, mais c. A diferente de zero. E determinemos os valores de x, para os quais y é negativo, e os valores de x, para os quais y é positivo. Conforme o sinal do discriminante delta, que é calculado por b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, né? Então, a, b e c são os coeficientes, né? Respectivamente do x ao quadrado, do x e o termo independente, c. Então, conforme o sinal do discriminante delta, podem ocorrer os seguintes casos. Delta maior que zero. Existem dois zeros reais distintos, duas raízes reais distintas, que denotaremos por x1 e x2. Então, já vimos isso. Quando o delta é maior que zero, temos dois zeros distintos. Vamos denotá-los aqui por x1 e x2, com x1 diferente de x2. Então, veja, quando o a é maior que zero, ou seja, o coeficiente do x ao quadrado é maior que zero, sabemos que a parábola tem concavidade voltada para cima. E como o delta é maior que zero, existem duas raízes, x1 e x2. Está aqui x1, onde a parábola corta o eixo x, e o outro x2, onde a parábola também corta o eixo x. Perfeito. Agora, os valores de x para os quais y é positivo. Veja, o y é positivo quando x menor que x1, para todo x menor que x1, o y é positivo, e para todo x maior que x2, o y é positivo. Então está aqui, ó, y maior que zero, se e somente se o x é menor que o x1, ou o x maior que o x2. Tá? E quando o y é negativo? Olha, o y é negativo nesta região aqui, ó, quando o x está entre o x1 e o x2. Então, y é negativo quando o x está entre x1 e x2. Então, nunca é menor ou igual, maior ou igual, menor ou igual ou menor ou igual aqui. É sempre menor ou maior, tá? Porque quando o x é igual a x1, y é zero, porque é uma raiz, x1 é uma raiz. E quando x é igual a x2, y também é zero. Então, aqui ele está falando das regiões onde y é maior que zero e menor que zero. Então, elas estão discriminadas aqui, ó. X menor que x1 ou x maior que x2, para y maior que zero, e x entre x1 e x2, para y negativo. Perfeito. Continuando com delta maior que zero, ou seja, nós teremos duas raízes reais distintas, x1 e x2. Agora, quando o coeficiente do x ao quadrado, isto é, o a, é menor que zero, sabemos que a parábola tem concavidade voltada para baixo. Né? Então, veja, x1 e x2 são as raízes, x1 e x2, distintas. Né? E agora, em que região o y é maior que zero? Ora, o y é maior que zero nesta região aqui, ó, onde o x é maior que o x1 e o x é menor que o x2. Então, está aqui, y maior que zero, na região em que x maior que x1 e menor que x2. Em que região o y é menor que zero? Ora, o y é menor que zero quando o x é menor que x1, que é essa região aqui, ou quando o x é maior que o x2, que é esta região aqui. Né? Então, veja, y maior que zero quando x maior que x1 e menor que x2,
que é aqui, e y menor que zero, quando x menor que x1, ou x maior que x2. Então, y é menor que zero nestas duas regiões. Está aqui. Perfeito. Então, agora, quando o delta é igual a zero, vejamos. Quando o delta é zero, já sabemos que existem dois zeros reais iguais. x1 é igual a x2. Tá? Então, vamos para dois casos. Quando o a é maior que zero. Sabemos que quando a é maior que zero, a parábola tem concavidade voltada para cima. E agora, dois zeros reais iguais, x1 é igual a x2. x1 é igual a x2. Tá? Então, veja. Em que regiões o y é maior que zero? Ora, veja que, com exceção do ponto x1, porque é uma raiz, consequentemente o y é igual a zero, todos os demais valores de x apresentam y maior que zero, tanto à esquerda do x1 quanto à direita do x1. Somente no x1 o y é zero. Então, o y é maior que zero para qualquer x diferente de x1. Tá? Então, este símbolo aqui significa para qualquer x diferente de x1. Tá? Agora, existe x para o qual y é negativo? Não, a parábola não está aqui para baixo, ó, do eixo x. Então, não existe, então, este e ao contrário, cortado, significa não existe x, tal que o y é menor que zero. Vamos agora ao caso em que a é menor que zero. Ora, quando a é menor que zero, a parábola tem concavidade voltada para baixo. Tá? Então, veja, como eu tenho uma única raiz, eu tenho esta única raiz aqui, ó, x1 igual a x2. É o único ponto onde a parábola toca o eixo x. Então, consequentemente, o y é zero em x1. Perfeito. Agora, percebe que, com exceção do ponto x1, todos os outros pontos x levam a y menor que zero. Tanto x à esquerda do x1, temos y menor que zero. E x à direita do x1, temos y menor que zero. Então, o y é menor que zero qualquer x que seja diferente de x1. Agora, existe x para o qual o y é positivo? Não, a parábola não está em nenhum ponto acima do eixo x. Então, não existe x tal que y é maior que zero. E vamos então ao caso em que o delta é menor que zero. Então veja, sabemos que quando o delta é negativo, a função de segundo grau não admite zeros reais. Tá? Então vamos aos dois casos. Quando o a é maior que zero. Quando a é maior que zero, a parábola tem concavidade voltada para cima. Como não existem zeros reais, não existem raízes, a parábola não toca e nem corta o eixo x. Então, ela está toda para cima do y, da região y maior que zero. Então, veja, quando a parábola tem concavidade voltada para cima e não tem raízes reais, então nós temos que o y é maior que zero sempre, ou seja, y é maior que zero para qualquer x. E também não existe x, tal que y é menor que zero. Porque a parábola não tem pontos para baixo do eixo x. Vamos ao segundo caso, quando o a é menor que zero. Sabemos que a parábola, então, tem concavidade voltada para baixo. Né? Como não tem raízes reais, ela não corta e nem toca o eixo x. Então, como ela está toda para baixo do eixo x, ela está na região em que y é menor que zero. E ela está na região y menor que zero para qualquer x. E também, consequentemente, não existe x, tal que o y é maior que zero. Porque a parábola não tem nenhum ponto acima do eixo x, região em que o y é maior que zero.
Então, vamos ver uns exemplos. Estudar o sinal de y é igual a x² menos 5x mais 6. Então, veja. Olha lá. O a, que é o coeficiente do x², é 1, que é maior que 0. Portanto, a parábola tem concavidade voltada para cima. Ok. Agora vamos calcular o delta. b² menos 4ac. O b é menos 5, então b² é 25, está aqui. Menos 4 vezes ABC, ou seja, menos 4 vezes 1 vezes 6, menos 24. 25 menos 24 é 1, que é maior que 0. Então, existem dois zeros reais distintos, já que o delta é maior que 0. Vamos calculá-lo por Bhaskara. X é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, sobre 2a. Então, como b é menos 5, menos b é 5. Mais ou menos raiz quadrada de delta. Delta é 1, raiz quadrada de 1 é 1, sobre 2 vezes a. Mas o a é 1. Então, 2 vezes 1, 1. 2. 2 vezes 1, 2. Então, as raízes são 6 por 2, que é 3, e 4 por 2, que é 2. Então, veja, o que só precisamos saber para estudar o sinal é simplesmente determinar a concavidade e as possíveis raízes, que no caso são duas raízes distintas neste caso. Perfeito. Então, vamos lá. Sabemos que a parábola tem concavidade voltada para cima e as raízes, ou zeros, são 2 e 3. Está aqui, 2 e 3. Então, a parábola é positiva para valores de x menor que 2. Ela é negativa para valores de x entre 2 e 3. E ela é positiva para x maiores que 3. Então, isto que eu acabei de dizer está resumido aqui. Ó. Y é maior que 0, para que regiões? X menor que 2, está aqui, x menor que 2, ela é positiva. Ou x maior que 3, ela também é positiva. E a y é negativo quando x está entre 2 e 3. X entre 2 e 3, ela é negativa. Então, para x igual a 2 e x igual a 3, y é igual a 0. Por isso que não pode ter nenhum menor ou igual ou maior ou igual aqui. Tá? Porque nos pontos 2 e 3, o y vale 0. Perfeito. Vamos ao segundo exemplo. Estudar o sinal de y é igual a menos 6x² mais x mais 1. Então, o a, coeficiente do x² é menos 6, que é menor que 0. Então, a parábola tem concavidade voltada para baixo. Perfeito. Agora, precisamos saber as raízes. Então, calculamos o delta. b² menos 4ac. b é 1, b², 1², 1. Menos 4 vezes menos 6 vezes 1, mais 24. Então, o delta é 25, que é maior que 0. Portanto, existem dois zeros reais distintos. Então, vamos por Bhaskara, para achar as raízes. X é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Como b é 1, menos b é menos 1. Mais ou menos raiz quadrada de 25. 5 sobre 2 vezes o a. O a é menos 6. Então, 2 vezes menos 6, menos 12. Então, uma das raízes é menos 6 por menos 12, que é meio. E a outra é 4 sobre menos 12, que é menos 1/3. Tá? Bom, então vamos lá ao que estudamos. Concavidade para baixo, porque o a é negativo. Menos 6 é negativo. Concavidade para baixo. Duas raízes, menos 1/3 e meio. Os sinais da função. Ora, ela é positiva, y é maior que 0, para x maior que menos 1/3 e menor que meio, que está aqui. E o y é negativo para x menor que menos 1/3 ou x maior que meio. Está aqui, y negativo para x menor que menos 1/3 ou x maior que meio. Vamos a outro exemplo. Estudar o sinal de y é igual a 4x² menos 12x mais 9. Então, veja, o a
é o 4, que é maior que zero. Então, parábola com concavidade voltada para cima. O delta, b ao quadrado menos 4ac. O b é menos 12 ao quadrado, 144. Menos 4 vezes 4 vezes 9, menos 144. Então, o delta é zero. Então, eu tenho dois zeros reais iguais. Perfeito. Então, vamos achá-la. X é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. O b é menos 12, então menos b é 12. O delta é zero, então raiz de zero é zero. Sobre 2 vezes 4, 8. 3 meios. Então, a única raiz é 3 meios. Então, como sabemos que a parábola tem concavidade voltada para cima, ela é desse jeito, a única raiz é 3 meios, e para que valores o y é maior que zero? Ora, ela é maior que zero sempre quando o x é diferente de 3 meios, porque quando o x é igual a 3 meios, o y é zero. Então, ela é sempre positiva para qualquer x diferente de 3 meios. E, consequentemente, não existe x, tal que o y é menor que zero. Tá aqui, ó, pelo desenho já vemos, né? Que não existe x para o qual o y é menor que zero, está abaixo do eixo x. A parábola nunca está abaixo do eixo x. Exemplo 4. Estudar o sinal de y igual a menos x ao quadrado mais 6x menos 9. Então, veja, o a é menos 1, menor que zero, a parábola tem concavidade voltada para baixo. O delta, para o cálculo das raízes, b ao quadrado menos 4ac. Então, veja, o b é 6. 6 ao quadrado, 36. Menos 4 vezes ABC, ou seja, menos 4 vezes menos 1 vezes menos 9. Menos 36. Delta é zero. Então, temos novamente dois zeros reais iguais. Vamos achá-los por Bhaskara. X é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. O b é 6, menos b é menos 6. Como o delta é zero, raiz de zero é zero. Sobre 2 vezes o a. O a é menos 1, menos 2. Menos 6 por menos 2, 3. Então, veja, parábola com concavidade voltada para baixo. Está assim, para baixo. A única raiz é x igual a 3. Então, com exceção do x igual a 3, todo y é menor que zero. Então, y é menor que zero para todo x diferente de 3. Consequentemente, não existe x, tal que o y é maior que zero, porque a parábola não tem pontos acima do eixo x. Exemplo 5. Estudar o sinal de y é igual a 3x ao quadrado menos 2x mais 5. Então, veja, o a é 3, que é maior que zero. Então, a parábola tem concavidade voltada para cima. O delta, b ao quadrado menos 4ac. Como b é menos 2, b ao quadrado é 4. Menos 4 vezes 3 vezes 5, menos 60. 4 menos 60, menos 56, que é menor que zero. Portanto, não há zeros reais. Então, a parábola não corta e nem toca o eixo x. Então, como ela tem concavidade voltada para cima, ela é esquematizada desse jeito aqui. Tá? Então, ela é sempre positiva, porque ela sempre está acima do eixo x. Está aqui, ó. Y é maior que zero para qualquer x. Consequentemente, não existe x, tal que o y é menor que zero. Exemplo 6. Estudar o sinal de y igual a menos 2x ao quadrado mais 7x menos 11. Então, veja, como o a é menos 2 é menor que zero, então a parábola tem concavidade voltada para baixo. O delta é b ao quadrado menos 4ac. Como b é 7, 7 ao quadrado, 49. Menos 4 vezes menos 2 vezes menos 11, menos 88. 49 menos 88, menos 39, que é menor que zero. Portanto, não há zeros reais. Tá? Então, veja. Como a parábola tem concavidade voltada para baixo e não há zeros reais, a parábola ela não toca o eixo x. Então, ela está toda para abaixo do eixo x.
Ou seja, sempre eu vou ter y menor que zero. Tá aqui, ó. Sempre o y é menor que zero. Então, y menor que zero para qualquer x. Consequentemente, não existe x, tal que y é maior que zero. Então, vamos ver algumas inequações. Segundo grau. Vamos aplicar o estudo do sinal da função quadrática na resolução de inequações. Então, o que significa uma inequação? Bom, uma equação ela apresenta um sinal de igualdade, né? E uma inequação, uma desigualdade, ou menor ou maior, ou menor ou igual, ou maior ou igual, tá? Então, vamos lá. O exemplo 7. A receita mensal em reais de uma empresa é R igual a 20.000 P menos 2.000 P ao quadrado. Então, aqui, ó, a receita é uma função quadrática, porque tem esse termo P ao quadrado. E quem é este P? P é o preço de venda de cada unidade. Então, o preço de venda de cada unidade está limitado entre 0, inclusive o 0, e 10, incluindo o 10. Tá? Então, a receita mensal ela é esta função quadrática, em que o P é o preço unitário de venda. Perfeito. Item A. Qual o preço P que deve ser cobrado para gerar uma receita mensal de 50 mil reais? Então, veja. Ele quer gerar uma receita mensal de 50 mil reais. Mas a receita é dada por esta função, 20.000 P menos 2.000 P ao quadrado. Ora, então é só igualar esta equação, 20.000 P menos 2.000 P ao quadrado, pelo valor específico da receita nesse item, que é de 50 mil reais. Então, é isso que fazemos. 50 mil reais é igual a 20.000 P menos 2.000 P ao quadrado. Então, queremos achar o P que satisfaça esta equação. Pois bem, vamos passar todos menos 2.000 P ao quadrado passa para o primeiro membro, fica 2.000 P ao quadrado. O 20.000 P passa para o primeiro membro, menos 20.000 P. E o mais os 50 mil já está no primeiro membro, então é igual a zero. Então, achar um P que satisfaça essa receita é achar um P que satisfaça a esta equação aqui, ó. Perfeito. Ora, mas um P que satisfaça a esta equação, o P tem que ser raiz dessa função do segundo grau. Então, vamos lá. Vamos achar o delta. Delta é igual a B ao quadrado, que é menos 20.000 ao quadrado, menos 4 vezes o A vezes o C, ou seja, menos 4 vezes 2.000 vezes 50 mil. Então, vai dar 400 milhões menos 400 milhões, que é zero. Então, o delta é zero. Então, quais são os valores de P por Bhaskara? Menos B, ou seja, menos 20.000, menos B é 20.000. Se o B é menos 20.000, menos B é 20.000. Mais ou menos raiz quadrada de zero, ou seja, zero, sobre 2 vezes 2.000, 4.000. Então, 20.000 dividido por 4.000, 5. Então, o preço que deve ser cobrado é de R$5 para que a receita mensal seja de 50 mil reais. Item B. Para que valores de P a receita é... Para que valores de P a receita é inferior a 37.500? Bom, então nós vimos que a receita ela é dada por esta função do segundo grau, 20.000 P menos 2.000 P ao quadrado. Esta é a receita. Mas ele quer que a receita seja inferior a 37.500. Então, 20.000 P menos 2.000 P ao quadrado tem que ser menor que 37.500. Então, vamos lá. Vamos passar o 37.500 para o primeiro membro. Nós vamos chegar a esta inequação. Esta inequação. Passando o 37.500 para o primeiro membro. Agora, veja que podemos simplificar. Dividir tudo por 500. Se dividirmos por 500, a nossa inequação fica menos 4p ao quadrado, porque é menos 2.000 por 500. Menos 4, 20.000 por 500, 40, e 37.500 por 500, 75. Então, chegamos a esta inequação, menos 4p ao quadrado mais 40p
menos 75 menor que zero. Então, veja, vamos estudar o sinal dessa função de segundo grau. É a aplicação, ó. A aplicação, estudar o sinal dessa função de segundo grau. Ele quer que essa função, a região em que ela é menor que zero, ou seja, ela quer saber em quais regiões que o P assume valor para os quais esta função ela é negativa. Então, vamos encontrar os valores possíveis de P para que o primeiro membro, este primeiro membro aqui, seja menor que zero. Então, veja, vamos achar o delta. D ao quadrado, 40 ao quadrado, menos 4ac, ou seja, menos 4 vezes menos 4 vezes menos 75, tá aqui. Então, 40 ao quadrado é 1.600, menos 4 vezes menos 4 vezes menos 75, menos 1.200. 1.600 menos 1.200, 400. Perfeito. Então, vamos lá. A gente quer os valores de P que satisfazem esta inequação aqui, ó. Esta inequação aqui. Então, achamos o delta. Vamos calcular os valores de P. As raízes. Então, menos B, B é 40, menos B é menos 40, mais ou menos raiz do delta, que é 400, sobre 2 vezes o A. O A é menos 4, 2 vezes menos 4, menos 8. Então, fica menos 40, mais ou menos 20. O 20 é raiz de 400, sobre menos 8. Então, fazendo esta conta, chegamos que o P pode ser 2,5 ou 3,75. Perfeito. 2,5 ou 3,75. Então, veja. Ele quer os valores de P para os quais esta função ela é negativa. Então, veja, o A é menos 4, que é menor que zero. Então, a parábola tem concavidade voltada para baixo. Agora, as raízes são 2,5 e 3,75. Estão aqui, 2,5 e 3,75. Ele quer a região em que esta função ela é negativa. Negativa. Então, o que a gente faz? A região onde ela é negativa são os valores de P menor que 2,5, porque ó, ela é negativa, para valores de P menor que 2,5, ou ela é negativa, aqui, para que valores de P? P maior que 3,75. Então, P menor que 2,5, ou P maior que 3,75, a função é negativa. Então, veja, só que chegamos aos valores de P, é isso que ele quer. Porém, temos que tomar um cuidado. Aqui, ele comenta que o P tem que estar entre 0 e 10. Então, esta é uma condição em que o preço tem que estar contido, nesta região, entre 0 e 10. Então, vamos lá. Então, temos duas condições a serem analisadas. Olha aqui, ó. Primeiro, eu chamo essa condição C do P. O preço tem que estar entre 0 e 10. Maior ou igual a 0 e menor ou igual a 10. Esta é a condição posta no enunciado, que acabamos de ver. O preço tem que estar entre 0, maior ou igual a 0 e menor ou igual a 10. E a outra condição é o S1, que eu vou chamar esta solução aqui, ó, em que o P é menor que 2,5. Tá aqui, eu desenho aqui, ó, P menor que 2,5 e o P maior que 3,75. Perdão, é 7,5 aqui, tá? Deixa eu ver. 60 por 8. Isso. Aqui, então, tem que ser arrumado. Ó. É 7,5. Aqui é 7,5. Tá? Então, no lugar de 3,75, é 7,5. Só arrumar aqui, ó. 7,5. Tá aqui. Aqui está certo. Aqui está certo. Tá? Então, veja. A inequação ela é negativa, que a função é negativa para P menor que 2,5, que está aqui, e P maior que 7,5. Aqui, ó. P maior que 7,5. Tá aqui, ó. P maior que 7,5. Tá aqui. Bom, então temos que fazer a intersecção do P maior ou igual a 0 e menor ou igual a 10, com o P menor que 2,5 e o P maior que 7,5. Então, vamos fazer a intersecção dos dois, da condição C com a solução S1. Vamos chamar esta solução final de S. Então, a intersecção, para um elemento estar na intersecção, eles têm que estar em ambos os conjuntos. Ora, aqui o elemento está neste conjunto, mas não está nesse. Então, não entra na intersecção. Agora, para qualquer P entre maior ou igual a 0 e menor que 2,5, ele está aqui e também está aqui, olha. Então, a intersecção desses dois conjuntos é
P maior ou igual a 0 e menor que 2,5. O 2,5 não entra, porque o 2,5 não está aqui, a bolinha está aberta, e aqui ela está fechada. Então, o 2,5 entra aqui, na condição C, mas não entra no 2,5. Mas, então, não pode entrar na intersecção. Então, bolinha aberta na intersecção. Perfeito. A região entre 2,5 e 7,5 não tem ninguém, e aqui tem. Então, não entra ninguém. Agora, toda região maior que 7,5 entra aqui. A região entre 7,5 e 10 está aqui e também está aqui. Então, a região entre 7,5 e 10 tem que estar na intersecção. Porém, o 7,5 não entra, porque o 7,5 não está aqui. Bolinha aberta. E ele está aqui. Como só está em um deles, ele não pode entrar na intersecção. Então, bolinha aberta no 7,5. Agora, o 10 está aqui e o 10 está aqui. Então, ele entra na intersecção. Então, quais são os valores do preço para que a receita seja menor que 37.500? Então, o preço tem que ser maior ou igual a 0 e menor que 2,5, que está aqui. Ou o preço maior que 7,5 e menor ou igual a 10, que está aqui. Tá? Então, são esses valores do preço que a gente vai ter uma receita inferior a 37.500. Tá? Vamos a um outro exemplo. Em uma festa de confraternização de uma empresa, havia X pessoas. Cada pessoa cumprimentou todas as outras uma única vez. Seja Y o número total de saudações. Perfeito. Então, na minha festa tem X pessoas. Cada pessoa só cumprimenta uma outra uma única vez. E Y é o número total desses cumprimentos, ou seja, dessas saudações. Determine o Y, que é o número total de saudações, em função de X, que é o número de pessoas. Bom, então aqui a gente vai recordar análise combinatória. Então, veja, este é um caso típico de análise combinatória. Agora, poderíamos pensar, isto aqui é uma aplicação de arranjo ou combinação? Então, veja, um arranjo não pode ser. Por quê? Suponha que a pessoa 1 tem X pessoas. Então, eu pego as pessoas 1 e 2, dessas X pessoas. Ora, a pessoa 1 cumprimentar a pessoa 2 é a mesma coisa que a pessoa 2 cumprimentar a pessoa 1. Né? Então, como a ordem não importa, não pode ser arranjo. Já eliminamos o arranjo. Então, quando a ordem não importa, nós usamos a combinação. Pronto, fácil. Então, o número total de saudações Y é uma combinação de X pessoas tomadas 2 a 2. Por que 2 a 2? Ora, porque duas pessoas se cumprimentam, né? Uma pessoa cumprimenta a outra. Então, são duas pessoas. Então, eu tomo X pessoas, que é no total, eu tomo 2 a 2. Então, uma combinação de X 2 a 2. Perfeito. Qual a definição de combinação de X 2 a 2? X fatorial dividido por 2 fatorial dividido por X menos 2 fatorial. Então, vamos às simplificações. No numerador, x fatorial é x vezes x menos 1 vezes x menos 2 fatorial. No denominador, 2 fatorial. E x menos 2 fatorial. Então, veja que eu expandi o x fatorial em x vezes x menos 1 vezes x menos 2 fatorial. Por que eu parei no x menos 2 fatorial? Porque eu posso cancelar o x menos 2 fatorial do numerador com o x menos 2 fatorial do denominador. Então, simplificando, fica x vezes x menos 1 sobre 2 fatorial. Ora, mas 2 fatorial é 2 vezes 1, ou seja, 2. Então, y é igual a x vezes x menos 1 sobre 2. Isto é, distributiva x vezes x é x ao quadrado e x vezes menos 1 menos x. Então, no numerador fica x ao quadrado menos x. E copio o denominador, que é 2. Então, o número total de saudações y é x ao quadrado menos x sobre 2. Onde x é o número de pessoas. Perfeito. Então, vamos determinar para que valores de x tem-se o número de saudações y maior ou igual a 2.415? Bom, então veja, eu sei que o número total de saudações que calculamos no item A é x ao quadrado menos x sobre 2. Né?
Este é o número de saudações que veio do cálculo da combinação de x tomados 2 a 2. Agora, ele quer que esse y seja maior ou igual a 2.415. Então, maior ou igual a 2.415. Então, passo 2 multiplicando, fica x² menos x maior ou igual a 4.830. Passo 4.830 para o primeiro membro, negativo. x² menos x menos 4.830 maior ou igual a zero. Então, eu tenho que descobrir os valores de x para os quais esta função do segundo grau ela é maior ou igual a zero. Então, vamos ao cálculo do delta. Delta é b² menos 4ac. Como b é menos 1, b² é menos 1 ao quadrado. Menos 4 vezes o 1 é o a, vezes o c. O c é o menos 4.830. Está aqui. Menos 1 ao quadrado é 1. Menos 4 vezes 1 vezes menos 4.830, 19.320. Com mais 1, 19.321. Então, vão ter duas raízes reais distintas, porque o delta é maior que zero. Quais são elas? X é igual, por Bhaskara, menos b. b é menos 1, menos b é 1. Mais ou menos, raiz de 19.321 sobre 2 vezes o a. O a é 1, 2 vezes 1, 2. Então, x é igual a 1 mais ou menos. Raiz de 19.321 é 139 sobre 2. Então, fica 139 mais 1, 140 sobre 2, 170. 140 sobre 2, 70. E menos 138 sobre 2, menos 69. Agora, veja. Então, vamos lá. O delta é maior que zero e o coeficiente do x² é 1, que é maior que zero. Como o coeficiente é 1 maior que zero, a parábola tem concavidade voltada para cima. E tem as duas raízes, menos 69 e 70. Então, vamos ver. Então, vamos lá. Olha lá. Parábola com cavidade voltada para cima e as raízes, menos 69 e 70. Porém, x indica o número de pessoas. Menos 69, não existe número de pessoas negativas. Não existem menos 69 pessoas. Então, veja. Ele quer a região em que o número de saudações é maior ou igual a 2.415. Isto é, a região onde esta função de segundo grau é maior ou igual a zero. Mas qual a região onde a função ela é maior ou igual a zero? É nesta região aqui, ó, onde ela é maior ou igual a zero. Para que valores de x? Para x maiores ou iguais a 70. X maior ou igual a 70, ela é maior que zero. Maior ou igual a zero. Então, resposta, x maior ou igual a 70. Perfeito? Não pode ser este pedaço aqui, porque não existem pessoas negativas, né? Não pode ter menor que menos 69 pessoas. Então, nada aqui entra. Só entra esta região positiva, nos quais o x é maior ou igual a 70. Maior ou igual a 70 pessoas.